Olá, queridos, amados irmãos e amigos. Concluiremos hoje, se Deus assim nos permitir, a segunda semana dos 40 dias de jejum e oração, 14º dia, e hoje veremos aí o quinto pedido da ousada oração do apóstolo Paulo ao Senhor pela a sua igreja na carta aos Efésios. Já quero convidar você a abrir o texto, o texto que tem aí conduzido as devocionais dos últimos dias, Efésios capítulo 3, do verso 14 ao verso 21. Ontem, nós encerramos aí a nossa devocional com o estudo, a partir ali do verso 18, verso 19, chamados a conhecer e a experimentar, o amor de Deus. E hoje, como a gente tem falado que essa oração do apóstolo Paulo é uma oração ousada diante de tudo que ele pediu, a gente vai concluir e o título de hoje é O Pináculo da Ousadia. Sim, o apóstolo Paulo vai no ponto mais alto dessa oração e pede aí algo superior, eu diria, ou pelo menos mais ousado diante de tudo aquilo que ele já pediu. Então, amados, vamos lá, o texto em Efésios, capítulo 3, a partir do verso 14 até o verso 21. Como de costume, Júlio de Carvalho é o meu nome, tenho 43 anos, sou membro da Igreja Batista Rosa de Saron, sou homem, pardo, calvo, uso cabelo cortado à máquina, tenho aproximadamente 1,80 m, eu acho que até o final da devocional aí eu vou mensurar a minha altura para poder dar certinho aí a altura para vocês. Aproximadamente 1,80 m, uso óculos e estou com uma blusa aqui de manga curta, Eu acho que essa cor é verde, é caque, eu sei lá, às vezes eu me confundo com essas cores. Mas louvado seja o Senhor. Fundo branco aqui atrás e o vídeo, tem todas essas características aí de ambiente. Sempre como medida de acessibilidade aos nossos amigos e irmãos, que são deficientes, que são pessoas com deficiência visual. Então vamos lá, amados, aí no texto bíblico, Efésios 3, 14 ao 21 diz: Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família no céu e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um de vocês. E assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e também conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém e amém. Amados, o versículo-chave os versículos, ainda são capítulo 3 de Efésios, os versículos 18 e 19. Na devocional anterior, falamos do compreender, ou seja, entender o amor de Deus de forma racional e conhecer e experimentar, e isso todos juntos. E agora ele vai falar no final aí do verso 19, ele vai falar compreender e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda plenitude de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Vamos recapitular o que a gente viu dessa oração, os 4 pedidos anteriores. No primeiro pedido, no verso 16, o apóstolo Paulo pede que sejamos fortalecidos com poder, E isso no nosso
interior. Deveríamos ser fortalecidos com poder no nosso interior, e isso segundo, o texto bíblico fala, segundo a riqueza da glória de Deus. Ou seja, o esplendor de Deus, todo o esplendor de Deus, falamos dos atributos comunicáveis e incomunicáveis, de tudo que Deus é, de tudo que Deus tem. A oração que Paulo faz é que o Senhor, ao responder, responda com tudo isso. E aí a primeira coisa que ele pede, Senhor, poder. Dá poder à tua igreja e dá poder no interior, porque poder deste mundo para mandar é relativamente fácil. Você compra poder, você negocia poder, você explora poder, você chantageia poder. Agora poder no íntimo de cada um, para vencer o mal, para perdoar, para resistir no dia da adversidade, para pregar o evangelho mediante ameaça, para viver em santidade, para não adulterar, para não roubar, para não matar. Amados, é necessário muito poder. Então esse foi o primeiro pedido de Paulo. O segundo pedido está na primeira parte do verso 17, que Cristo habite no coração de vocês. E a gente viu que esse habitar é no sentido aí da palavra, é o katoike, Então assim, é o sentido permanente, é Cristo, não é paroike, transitório, é temporário, é katoike o significado. Então é permanente, é Cristo governando o nosso coração. Ele tem que habitar como um morador, aquele que realmente tem as chaves do mais íntimo do nosso coração. Aqueles lugares que às vezes a gente quer fechar e jogar a chave fora, mas a gente não joga e acessa. Acessa para sofrer ou acessa para poder praticar pecado contra nós, contra o nosso próximo e principalmente contra Deus. Então Paulo está pedindo poder para o homem interior, para que Cristo governe. Aí ele segue no verso 17, o terceiro pedido, para que eles estejam enraizados e alicerçados em amor. Ou seja, esse amor fraternal deles, tem que ter segurança, estabilidade. E isso só encontra, tem que ser pleno. E isso a gente só encontra com poder e Cristo habitando em nosso coração. Então ele segue para o quarto pedido. Nós vimos isso na devocional de ontem, na devocional anterior, que na verdade é que possamos compreender, ou seja, de forma racional, e conhecer de forma experimental o amor de Cristo por nós. E todos juntos façamos isso, não é sozinho que ele diz. Então o apóstolo Paulo já fez 4 pedidos, e tudo isso segundo a grandeza da glória de Deus. Mas agora ele vai falar que para que tudo isso, para que a gente fique cheio de toda a plenitude de Deus. Agora, como se não bastassem toda a coragem que ele vai escalonando nos pedidos anteriores, Paulo agora vai ao pináculo da ousadia. Ele pede que nós fiquemos cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia! Talvez para tentarmos chegar o mais perto possível, ainda que muito longe do que Paulo quis dizer, precisaremos tomar como referência a transcendência de Deus, que é um dos seus atributos incomunicáveis. Falamos sobre isso. Atributos comunicáveis são, entre aspas, características que Deus tem, que são chamadas de atributos, que ele comunicou ao homem. Amor, inteligência, sabedoria, alegria, perdão. Isso Deus faz e ele comunicou ao homem, ou seja, o homem também é capaz de fazê-lo. Mas existem atributos incomunicáveis: onisciência, onipresença, onipotência. Deus onipresença, ele está presente em todos os lugares, eu e você não possamos estar. Onisciência, ele sabe de tudo, eu e você não sabemos. Eternidade, Deus é o alfa e o ômega, ele existe desde sempre, ele é o início e o fim. Nós não somos eternos, seremos, a partir de um ponto, mas não desde o início. A infinitude de Deus, a autoexistência de Deus, ou seja, ninguém criou Deus, ele autoexistiu. Ou ele autoexiste. Existiu não, porque dá a ideia de um início. Ele autoexiste. Nós não precisamos ser criados. E há esse outro atributo incomunicável, que é o da transcendência. Porque a transcendência de Deus, que também
se revela toda a plenitude, de maneira que nem os céus dos céus pode contê-lo. Amado, olha o que o apóstolo Paulo está falando para o Senhor, pedindo à sua igreja. Ele quer que nós fiquemos cheios de toda essa plenitude de Deus. Essa plenitude que não existe nada físico, nada orgânico capaz de contê-lo. Como é que a gente vai ficar cheio de um negócio desse? Né? Não existe, o céu dos céus não contém Deus. E o apóstolo Paulo está pedindo a Deus que nós fiquemos cheios dessa plenitude. Dessa coisa é incomparável, incomunicável. Parece ser meio paradoxal, né? Ele está pedindo algo que Deus não comunicou para a gente. Mas essa é a ousadia de um servo. Essa é a intimidade de um servo. O que ele quis expressar para Deus é o seguinte: Senhor, tudo o que é possível para a gente. Tudo que é possível, tudo, por mais que eu tenha dito, Senhor, no verso anterior, que eu quero compreender, tem coisas que eu não compreendo. E ainda assim, eu quero isso e eu quero que a igreja também experimente isso. Então, amados, é o pináculo da oração de Paulo. Pedir algo tão grande que não há nada nem ninguém que possa conter Deus, toda a sua grandeza, toda a sua plenitude, e nós fiquemos cheios dessa mesma plenitude. Isso é algo fantástico. Eu creio e recebo esta oração que o apóstolo Paulo fez pela igreja de Éfeso, mas também fez por mim e por você. Sim, ele fez por mim e por você. Eu creio e recebo isso. E você? Também crê e recebe isso? Irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz que, como a gente leu aqui, né, no verso 20, ainda daria mais um estudo, né, mas a gente não vai fazê-lo porque vai entrar em outros temas nessa campanha. Ele diz o seguinte: como se não bastasse, ele já pediu até a plenitude de Deus. Olha que coisa fantástica! Ele pede a plenitude de Deus e ele ainda vira no final e fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. O que mais ele está pedindo? O que mais Deus pode fazer para além do que ele já pediu? Ele já pediu poder, e o poder com toda a grandeza de Deus. Ele já pediu que Cristo habite em nosso coração para governar. Ele já pediu que a gente seja enraizado e alicerçado em amor. Ele pediu para a gente compreender e conhecer a Deus. E agora o quinto pedido dele, ele pede para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Não há céu dos céus que contém a plenitude de Deus. Como é que a gente vai contê-lo em nós? Olha a ousadia do apóstolo. E ele ainda vai encerrar dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu fico pensando, o que mais Deus pode fazer, além do que Paulo pediu ou pensou? Isso aqui revela um atributo de Deus, né? E o poder de Deus, né? Deus, ele é insondável. Não dá para a gente sondar Deus. Ele é insondável, ele é infinito, ele é onipotente. É esse atributo que é revelado, incomunicável. Mais uma vez, Paulo revela a onipotência, porque o que ele pode fazer para além do que o Paulo, nosso irmão, nosso querido irmão Paulo, pediu nessa oração. Amados, aleluia! Eu não quero nada diferente disso. Eu não quero nada diferente de poder, de estar unido contigo, de tomar café contigo agora, né, nessa manhã de domingo, 8 horas da manhã. Se você está vendo a devocional antes das 8, né, corre lá para a igreja, leva alguma coisinha, mas se você não tiver nada também não leva. Lá tem o suficiente para a gente. Agora o importante é a gente estar junto, porque tudo que Paulo pediu, poder é junto. Cristo habitando junto, enraizados e alicerçados no amor fraternal, que é Cristo que dá. Conhecer e compreender toda a plenitude de Deus.
né? E ainda vem mais, né? Porque Deus dá mais do que pedimos ou pensamos. Irmãos, eu não queria nem acabar essa live aqui, essa gravação. A gente ainda vai chegar em live, em nome de Jesus. Mas eu não queria nem acabar essa devocional. Mas tem tempo para todas as coisas. Deus tem enchido o meu coração com essa palavra. E como é bom poder receber do Senhor isso, né? Saber que Ele usa homem pecador, miserável, né? Para poder comunicar a sua palavra e eu ter a alegria de poder fazê-lo. Eu vou acabar agora e orar com vocês, senão eu vou me estender mais. Vamos orar. Coloque-se de joelhos em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez em Tua santa presença, para Te exaltar e glorificar por essa devocional maravilhosa, por saber, ó Deus, em nome de Jesus, essa oração, poder, ó Deus, ver que o nosso irmão foi no pináculo da ousadia para pedir, ó Deus, algo ao Senhor que nem o céu dos céus é capaz de conter. Ó Deus, pedir que o nosso interior, a gente possa ficar cheio de toda a Tua plenitude. Pai amado, eu não consigo mensurar, entender o que é isso, mas eu sei, Senhor, que se tivermos uma gota disso, experimentaremos um avivamento tremendo. Vidas serão transformadas, libertas, impactadas e certamente, Senhor, estaríamos aí no processo do cumprimento da Tua vontade. Por isso, encha-nos, ó Deus, em nome de Jesus, de toda a unção, de todo o poder, de toda a ousadia, para a glória do Teu santo nome, para a gente anunciar a Tua palavra no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe. A partir de amanhã, segunda-feira, 15ª devocional, a gente vai entrar em pedidos específicos. Agora a gente vai tratar das nossas questões pessoais, tá? Família, filhos e tantas outras coisas para esse 40 dias de jejum e oração. Compartilhe a vidas em sofrimento, famílias destruídas, famílias indo ao passo da destruição, famílias começando o caminho da destruição. Não sejamos responsáveis por isso, pela omissão. Vamos trabalhar e anunciar Cristo Jesus até que Ele venha para essas vidas. Amém? Deus abençoe você e sua família. Estamos juntos em nome de Jesus. Amém.